Olá pessoal, tudo bem? Hoje o nosso tema vai tratar sobre desempenhos históricos de grandes equipes em competições muito relevantes, mas sob o prisma contrário, falar das piores, falar de quais sejam ou de qual é o pior desempenho histórico de uma grande equipe numa grande competição. Então, ao longo da semana, eu coloquei para vocês uma enquete, no qual eu deixei 3 opções, uma quarta que seria outros, né? Inglaterra na Copa do Mundo, Corinthians na Libertadores e o Atlético de Madrid na Champions League. Por obviedade, esses vão ser os 3 finalistas, né? Mas antes, então, portanto, vamos estabelecer os critérios, quais são aquelas menções honrosas, quais são aqueles que poderiam estar brigando com esses 3, mas por algum outro detalhe não está, né? Então, eu coloquei como 5 critérios os seguintes: tamanho da equipe, certo? Tamanho da competição, e eu já vou falar por quê e quais que já são eliminados de cara a partir daí, ainda que os desempenhos possam ser consideravelmente piores do que os que nós vamos citar. O baixo aproveitamento da equipe. Então, o que eu quero dizer com isso é que, eventualmente, alguma dessas equipes, a Inglaterra na Copa e o Corinthians na Libertadores, conquistaram o título, certo? Diferentemente do Atlético de Madrid na Champions, que nunca conquistou. Mas isso não vai ser o único critério que eu vou analisar para definir qual é o vencedor, ao contrário dessa história, né? Ou seja, ter conquistado um título numa determinada competição não faz esse time ser melhor do que aquele que não conquistou. O exemplo mais claro, a Inglaterra na Copa do Mundo versus a Holanda. A Holanda não tem título, mas chegou a 3 finais, chegou a outras tantas semifinais, né, 98 e 2014, contribuiu muito mais historicamente do que a Inglaterra, que tem um título. Então, dizer que a Inglaterra é superior à Holanda nas Copas do Mundo porque tem um título, claro que não. Quarto, eliminações precoces, ou seja, eliminações em fases bem iniciais, eventualmente na fase de grupos ou nas oitavas de final. Então, eu não preciso nem puxar o número exato de quantidade de eliminações nessas fases para comparar, mas vamos lembrar de vezes em que tais times, tais equipes foram eliminados tão cedo. E por fim, somando-se a isso, além das eliminações precoces, aquilo que eu vou chamar de eliminações bizarras. As eliminações bizarras podem ser divididas em 2 partes, ou uma grande goleada, uma derrota acachapante, tipo aquela da seleção brasileira para a Argentina ontem, né? Ou eliminações para times horríveis, times fraquíssimos, né? Por exemplo, Tolima em 2011, né, do Corinthians. Então, esses são os critérios: tamanho da equipe, tamanho da competição, baixo aproveitamento, eliminações precoces e eliminações bizarras. Naturalmente que essas 3 coisas vão estar meio atreladas, né? O baixo aproveitamento demanda também eliminações precoces, mas eventualmente um time, por exemplo, a Juventus, né, na Champions League, tem um baixo aproveitamento, porque ela chegou a 9 finais e venceu apenas 2. Mas você nunca vai poder dizer que a Juventus é inferior na história da Champions a, sei lá, o Nottingham Forest. Nottingham Forest tem 2 finais e 2 títulos, não é isso? Aston Villa da mesma maneira, mas é óbvio que a Juventus é um time muito mais relevante. Acontece que ela, infelizmente, nós já falamos aí sobre os maiores clubes italianos, vai aparecer para vocês. Acontece que a Juventus ela deu um azar tremendo de, em alguns contextos, enfrentar alguns dos maiores times de todos os tempos. O Real Madrid algumas vezes, o Barcelona de Messi, Suárez, Neymar, Iniesta, mas então acontece que ela de fato, assim como a Holanda na Copa do Mundo, tem um desempenho que é não condizente com os seus resultados. O desempenho é muito melhor do que os resultados. Então vamos lá, tamanho da equipe. É importante a gente colocar aqui, né? Porque, afinal de contas, quando você vai falar de desempenhos horríveis, você pensa em vários cenários, né? Então, por exemplo, no Brasil, né? Botafogo, Fluminense, Atlético Mineiro, são times que desempenhos históricos nessas competições são muito piores do que o do Corinthians, por exemplo. Corinthians na Libertadores.
tem um desempenho melhor, né, do que o Botafogo, o Fluminense e o próprio Galo. O Galo chegou a 2 finais, é verdade, mas e outra, é um time muito inferior, né? Um clube historicamente muito inferior, não há comparação aí. Com todo o respeito aí aos colegas que torçam para eventualmente algum desses times aí. Então eu não vou pegar o Botafogo ou o Fluminense como exemplos principais de pior desempenho na Libertadores. Vamos levantar a régua e o Corinthians foi o nosso selecionado aí dentre os brasileiros para a Libertadores. Na Argentina, por exemplo, você tem lá o caso em que o Estudiantes de La Plata, né, tem 4 Libertadores, e salvo engano, são as 4 finais que ele fez, ou teve uma quinta final. Mas acho que foram apenas as 4 finais, então um desempenho absurdamente bom na Libertadores, né? Mas o Estudiantes de La Plata é uma equipe muito inferior, no geral, ao San Lorenzo, que é apenas campeão uma vez da Libertadores, só foi ganhar lá em 2014, né? Curiosamente, o San Lorenzo, as siglas iniciais, né? CASDLA, Clube Atlético San Lorenzo de Almagro, né? CASLDA, Clube Atlético San Lorenzo de Almagro. E aí na Argentina, a piada sempre foi a seguinte: Clube Argentino sin Libertadores de América. Dava certinho, perfeito. E aí essa piada acabou em 2014. Mas desde então, nunca mais o São Lourenço volta a ter algum desempenho minimamente notável, né, na Libertadores, e já falamos sobre isso, agora a tendência é cada vez menos, né? Então o São Lourenço é muito maior do que o Estudiantes, mas o fato de o São Lourenço ter um desempenho horrível na Libertadores é o que colocaria ele para nós aí na comparação. Mas também no comparativo com outros clubes argentinos, sobretudo Boca, River, Independiente, o São Lourenço está abaixo, né? Racing, o próprio Vélez, Sarsfield, dá para a gente considerar que é do mesmo tamanho ou até maior. Na Argentina, por exemplo, o Argentino Júnior já foi campeão da Libertadores uma vez e é um time nanico, né? Lanús já foi finalista e é um clube nanico também. Então, tamanho da equipe é importante a gente fazer uma peneira inicial, né, para colocar para as maiores equipes. Da mesma forma, na Europa, Bayer Leverkusen era um clube que merecia ser citado aqui, porque ele chegou a uma final da Champions League em 2002, aquela famosa do golaço do Zidane, e também agora, ano passado, ano retrasado, chegou à final da Europa League, e perdeu as duas. Uma de 2-1 com o golaço do Zidane, mas a outra foi humilhado, né, pelo Atalanta. Então, o Bayer Leverkusen, em termos de desempenho, ele vai colecionar várias eliminações na primeira fase da Champions e várias nas oitavas. Praticamente nula a importância dele na Champions. Mas eu não vou considerar o Bayer Leverkusen um dos maiores clubes europeus. Dentro da própria Alemanha, ele é no máximo o terceiro maior clube, né? Então, na Europa, ele não é nem de longe top 10, portanto, ele não pode entrar para a nossa comparação. O Arsenal seria um que sim, porque ele é um dos maiores da Inglaterra, possivelmente ou provavelmente o terceiro maior, de uma forma geral, clube da Inglaterra. Chegou já em final de Champions, várias vezes bateu na trave, eliminações seguidas para o Barcelona, várias vezes ali que parecia que ia, mas não ia. Então o Arsenal é um que merecia pelo menos uma menção honrosa para nós aqui. O segundo é o tamanho da competição, né, pessoal? Quando eu coloquei lá Inglaterra, Corinthians e Atlético Madrid, foi pelo fato de que são, acredito eu, que as 3 principais competições que nós vamos analisar, né? Ainda que você considere, vamos lá, Mundial de Clubes, e aí naturalmente o Palmeiras, teve gente que sugeriu lá no outro, né, o Palmeiras no Mundial. O Palmeiras no Mundial, ele é um desempenho horrível mesmo, é importante lembrar disso, porque ele fez apenas um gol na final contra o Chelsea em 2021, não havia feito nenhum gol na edição de 2020, eliminado pelo Tigres, e na disputa do terceiro lugar também fica no 0-0 e perde nos pênaltis para o Al-Ahly,
e em 99 contra o Manchester também não fez gol na final, perdeu por 1-0. Mas aqui, tamanho da competição, ainda que a gente considere, né, para os sul-americanos, sobretudo, que o Mundial é a maior das competições, quem quer defender o São Paulo como o maior clube brasileiro só vai poder falar de 3 mundiais de clubes. E para nós aqui, é lógico, a piada é o objetivo principal dos times, etc. Mas o Mundial de Clubes ele não tem um prestígio do mundo, né? Os clubes europeus não olham para ele com nem metade do olhar que os brasileiros e também argentinos olham. Portanto, não seria considerado para reta final os desempenhos em mundiais de clubes. Da mesma maneira, o São Paulo na Copa do Brasil, que nós temos um vídeo especial sobre o São Paulo na Copa do Brasil, por que o São Paulo demorou tanto a vencer a Copa do Brasil originalmente, porque o São Paulo nunca venceu a Copa do Brasil. Lá eu explico que sim, é um desempenho bem medíocre, bem limitado, apenas 2 finais, uma em 2000 e outra agora em 2023, vencendo somente esta última, e nesse entretempo, várias eliminações bizarras, eliminado para a Juventude, eliminado para a Bahia, para o Coritiba, não me lembro se para a Avaí, acho que não, mas Goiás, eliminação por escalação irregular, várias derrotas para os clubes rivais, né? Várias eliminações importantes para os clubes rivais. Então seria um caso de ser mencionado ali, mas é o tamanho da competição que vai tirar. Né? E os restantes, baixo aproveitamento, eliminações precoces e eliminações bizarras, é o nosso chamado funil. Então a gente primeiro peneirou o tamanho da equipe, tamanho da competição, e aí a gente vai funilando com baixo aproveitamento as eliminações precoces e as eliminações bizarras. Por exemplo, a Espanha, né? A exemplo do que eu falei da Inglaterra, a Espanha também tem apenas um título e várias outras eliminações precoces, eliminações bizarras. A eliminação da Espanha aqui na Copa do Mundo no Brasil em 2014 foi absolutamente bizarra. Toma um 5-1 da Holanda, perde do Chile, logo na sequência vence a Austrália, eliminado na primeira fase. E em 2018 eliminado pela Rússia nas oitavas de final, agora em 2022 eliminado pelo Marrocos nas oitavas de final, também nos pênaltis. Então são várias eliminações toscas, né? As últimas Copas da Espanha foram realmente vergonhosas. Mas nós fizemos um vídeo em que eu falo da Espanha na história das Copas, perguntando se ela é uma seleção fraca, e claramente ela está abaixo do Brasil, da Alemanha, da Argentina, da Itália, do Uruguai, da Holanda provavelmente, possivelmente, da França certamente, mas ali, por exemplo, ela não está abaixo da Inglaterra, não está abaixo da Inglaterra de forma alguma. A Espanha seguramente ela disputa com Uruguai e Holanda, né, conforme o critério que você queira. A Espanha vai vencer o Uruguai, vai perder para o Uruguai, mas ganhar da Holanda, perder para a Holanda, mas ganhar do Uruguai, ou perder para os dois, mas essas três estão muito próximas, né? E, de qualquer forma, é muito superior à Inglaterra. A Inglaterra foi a eleita para nós na Copa do Mundo. Já vamos falar que o desempenho realmente é grotesco. Talvez seja o vencedor a Inglaterra, né? Mas vamos lá. E as eliminações bizarras e humilhantes, o Corinthians também na Libertadores é bem complicado. Né? A gente tem eliminações em primeira fase, eliminações em pré-Libertadores. Agora, né, fomos eliminados novamente pelo Barcelona de Guayaquil. Isso é importante, né, pessoal? Parênteses, eu estou falando aqui do Corinthians para mostrar que, primeiro, no canal História Esporte, eu não deixo que o clubismo ou a minha preferência por piloto, tenista, o que seja, ser determinante. Você pode ver em todos os vídeos que eu faço que eu procuro sempre a coerência como ponto inicial. E o Corinthians na Libertadores, ele tem um desempenho absolutamente medíocre, é um dos piores de todos os tempos, considerando o tamanho que a equipe é e o desempenho que tem. Talvez seja o pior, certamente dentre os argentinos e brasileiros grandes, o Corinthians é certamente o pior de todos na Libertadores, sem discussão. Agora, o que os rivais tentam fazer é algo semelhante àquilo que é feito com o Palmeiras com relação ao Mundial, que é tentar transformar esse desempenho caótico em uma verdade absoluta sobre o tamanho do clube.
E o Corinthians ser considerado menor do que o Santos por causa da Libertadores, do que o próprio Grêmio por causa da Libertadores, ou vai lá, tem gente que fala em internacional, francamente, pessoal, é absurdo pensar isso. E no comparativo com São Paulo, Palmeiras e Flamengo, certamente a Libertadores é que vai ser o ponto nevrálgico que o Corinthians, para muitos, deveria ficar em quarto lugar. Mas menos de quarto lugar é só para alguém que realmente não tem uma totalidade de critérios ou que é muito apaixonado por A e, portanto, contra B, que pode afirmar isso, né? Mas é um ponto que vai ajudar, por exemplo, o Atlético de Madrid, porque o Atlético de Madrid ele tem eliminações humilhantes, talvez, mas o caso do Atlético de Madrid ele é um problema master com o Real Madrid. Certamente a Champions dói mais para o torcedor do Atlético do que a Libertadores dói para o corintiano ou para a Inglaterra na Copa do Mundo. Já chegando agora aí, pessoal, portanto, esses três, né? Vamos falar desses três e desses três a gente vai decidir. Certamente dói mais a Champions para o torcedor do Atlético de Madrid do que para o corintiano ou para o torcedor inglês a Copa do Mundo. E isso não apenas pelo fato de que a Inglaterra uma vez tenha sido campeã do mundo e o Corinthians uma vez tenha sido campeão da Libertadores, mas porque o Corinthians se dói tanto aquelas duas eliminações para o Palmeiras, sobretudo a segunda. A Inglaterra dói tanto, vamos dizer, algumas derrotas ali para a Alemanha, né? 90, 2010. Não dá para comparar com o que acontece com o Atlético de Madrid. Até porque o Atlético de Madrid ele tem também eliminações ou derrotas ou vice-campeonatos em que ele realmente chegou no último instante com tudo pronto para ser campeão e não foi. Então eu vou deixar o Atlético de Madrid em terceiro lugar, ele não vai ficar em primeiro. Ele vai ser aquele que chegou mais perto ou melhor, chegou no pódio, no terceiro lugar do pódio. A decisão vai ser entre Inglaterra e Corinthians. Então, lembrando que o Atlético de Madrid ele chegou à final em 74, em 2014 e em 2016. Em 74, pessoal, final jogo único, o regulamento não previa disputa de pênalti, não existia isso praticamente à época, né? Coisa que a partir dos anos 80 que começa a acontecer, na Copa do Mundo mesmo, em 86, a disputa por pênaltis, né? Então não havia disputa por pênalti. O regulamento previa jogo extra, jogo de desempate. E acontece que o Atlético Madrid, diante do Bayern de Munique, está vencendo o jogo até o final do segundo tempo. Eu não lembro se já havia entrado nos acréscimos ou se estava na reta final, ali, aos 43, 44. Colocarei a informação para vocês. Mas enfim, era no finalzinho do jogo. 1-0 para o Atlético de Madrid. E aí, pam, o Bayern de Munique empatou. Não lembro se teve a prorrogação já em sequência, mas o fato é que terminou empatado, 1-1, e fomos para o jogo decisivo, o jogo de desempate. E aí o Bayern de Munique teve uma vitória bem tranquila, vitória que realmente arrebentou com o Atlético de Madrid. Até esse momento em que eu estou falando, o Atlético de Madrid, ele era 74, ele era o terceiro clube da Espanha, mas o Barça é que lutava para chegar no terceiro lugar. O Barça estava ali, vamos dizer, em quarto lugar, se a gente for pensar numa história geral. Em 74 que o Cruyff vai para o Barcelona, então é a partir dali que o Barça começa a sua escalada. Ele naturalmente sempre foi um clube relevante. Nos anos 50 ele já teve uma grande subida, mas aí nos anos 70 que começa a escalada que vai até o início dos anos 90, quando a ascensão do Barcelona para o segundo lugar da Espanha, que ele detém até hoje. O Atlético de Bilbao era o segundo maior clube espanhol nessa época. E o Atlético de Madrid, portanto, brigava com ele ali, né, uma disputa, mas poderia ser considerado o terceiro maior clube da Espanha, mas ele era, portanto, maior do que o Barça nesse momento. E a partir dali ele começa a ter uma estagnação, uma dificuldade maior. Ele vê o Barça começar a ganhar mais títulos, ele vê o Real começar a enfileirar, ele vê o próprio Bilbao vencer mais vezes ainda, até metade dos anos 80 o Bilbao vence vários
títulos, né, da Copa do Rei e também campeonatos espanhóis. E aí, na virada para os anos 90, o Bilbao, com a questão da lei de Bosman, né, que poderia contratar mais estrangeiros, Bilbao só querendo contratar pessoal lá do País Basco, foi ficando para trás. Hoje ele está retomando aí sua posição entre o top 4 espanhol, mas depois de muito tempo ter ficado atrás do La Coruña, em dada época, e sobretudo do Valência e do Sevilha, né? Esse parênteses só para dizer justamente como foi impactante essa derrota do Atlético de Madrid para o Bayern de Munique. Mas aí o Atlético de Madrid ele começa ali nos anos 90, vence o campeonato em 96, nos anos 2000 ele tem alguns desempenhos interessantes, ele ganha uma Liga Europa, ganha a Copa do Rei aqui e ali, até 2010, 2013, quando o Simeone assume o seu trabalho e inicia um grandíssimo trabalho, que culmina num Campeonato Espanhol 2014, um segundo Campeonato Espanhol 2021, com o grande Luisito Soares, e 2 finais de Champions nesse tempo, 2014 e 2016. 2014 tendo eliminado o Barcelona, ou foi 2016? Agora estou fugindo se foi um ou outro, mas acho que foi 2016, né, que o Atlético de Madrid elimina o Barça. E chega na final com o Real Madrid, 2014, 1-0 para o Atlético de Madrid novamente, e ali no finalzinho do jogo, perto da prorrogação já começar, quase nos acréscimos, Sérgio Ramos empata, 1-1. E aí o jogo vai para a prorrogação, Real Madrid passa o carro, 4-1, culminando com o 4º gol do Cristiano Ronaldo, que faz ele pensar que o desempenho dele é extraordinário em finais, mas muita gente não lembra que foi um gol de pênalti no segundo tempo da prorrogação, né? Só mais um parênteses aí. E em 2016, melhor ainda, né? O Atlético de Madrid ali muito próximo do Barça no Campeonato Espanhol, brigando, o Barcelona consolida o título, mas o Atlético de Madrid termina à frente do Real Madrid, ou se não muito próximo, né, 2018. Nesses anos ali, todos, 14, 15 até 18, eles sempre disputaram muito, né? Não houve umas vantagens tão absurdas em todos os anos. Foi uma ou outra vez que um dos clubes disparava, mas o Atlético de Madrid sempre fazendo muita frente. E nesta vez, contra o Real Madrid, foi aquele mais chegou perto do título. 0-0 no tempo normal, 0-0 na prorrogação e na decisão por pênaltis, Atlético de Madrid eliminado. Então, ele coleciona, além disso, agora uma eliminação para o Real Madrid novamente nos pênaltis, depois de buscar o resultado. Teve ali em 2018 para 19 contra a Juventus, famoso jogo em que o Simeone faz o gesto, né, de colhones, corrones, né, 2-0 para o Atlético de Madrid na ida, e na volta 3-0, 3 gols do Cristiano Ronaldo. Aí sim, 3-0, 3 gols dele, e aí ele falou, né, que ele tem mais Champions, só ele tem 5 Champions e o Atlético não tem nenhuma, e blá blá blá. Então o Atlético de Madrid, ele tem, talvez, seria o maior caso de bloqueio mental e de dificuldade final numa competição, mas sobretudo com um adversário. Portanto, ele tem um desempenho superior, historicamente, ao do Corinthians na Libertadores e ao da Inglaterra na Copa do Mundo. Eu poderia colocar o Corinthians em primeiro lugar, talvez ele devesse estar em primeiro lugar nessa disputa, porque justamente o Corinthians, dentre as equipes brasileiras, ou mesmo dentre as sul-americanas, ele é maior do que a Inglaterra é dentre as seleções. Realmente, a Inglaterra, dentre as seleções, pessoal, ela é top 10 a forceps, mas ela possivelmente não deveria nem estar no top 8 das seleções, né? Brasil, Alemanha, Argentina, Itália, França, Uruguai, Holanda e Espanha. São as 8 maiores seleções do mundo. A Inglaterra seria a 9ª, né? 10ª ali junto com Portugal, Croácia, mas não sei se a Inglaterra é maior do que a Croácia. Aí é sacanagem, né? Aí é sacanagem. Mas é para vocês verem quão patético é o desempenho da Inglaterra nas Copas do Mundo, inclusive eliminada pela Croácia na semifinal da Copa 2018. Lembremos disso. Então a Inglaterra nas Copas do Mundo é um desempenho bizarro, tosco, vergonhoso. Fiz o vídeo na Copa de 2022
a Inglaterra pode ser campeã na Copa de 22? Tinha gente achando que sim. Eu fiz o vídeo lá antes das oitavas de final, ou se no máximo nas oitavas. Não, acho que foi antes das oitavas de final, com certeza. Falei, ó, pessoal, esquece, não tem. Não tem como a Inglaterra ser campeã. Pode ser qualquer outro, pode ser o Marrocos, mas a Inglaterra não vai ser. Então, esse vídeo está disponível para vocês aí. Mas o fato é que a Inglaterra venceu 66, tendo antes, nos anos 30, não jogado a Copa do Mundo. Ela não jogou a Copa do Mundo porque achava que era muito superior a isso, né, como inventores de futebol. Ficaram parados no tempo, é exemplo da seleção brasileira, que está parada há 20 anos no tempo aí. A Inglaterra ficou parada todo o tempo, nas décadas de 30, 40, e aí em 50 resolveu jogar aqui no Brasil. Desempenho tosco novamente. Desempenho muito ruim, perdendo inclusive para os Estados Unidos, que naquele momento tinha um status de futebol amador, sequer tinha, e demoraria muito para ter uma equipe profissional no futebol. Eu lembro que até final dos próprios anos 90, quando a Copa do Mundo foi lá, né, dizia-se que a seleção dos Estados Unidos era a pior de todas, não tinha seleção mais tosca que a dos Estados Unidos, e o Brasil sofreu, né, nas oitavas de final contra eles. Em 98, os Estados Unidos termina em último lugar a Copa, pior desempenho de todos, mas a partir de 2002 começou a melhorar. E hoje é uma seleção mediana, uma seleção ok, não é mais um saco de pancadas. Muita gente, inclusive, pensa, não, os Estados Unidos vai jogar nas oitavas de final, você acha até que pode ser que os Estados Unidos se classifique, então não é mais uma vergonha. Mas lá era uma vergonha absoluta, e a Inglaterra, querendo ser a dominante do futebol, perdeu para os Estados Unidos aqui no Brasil. 54, 58, 62, da mesma maneira, o Brasil elimina a Inglaterra em 62. Em 66 são campeões, naquela que é a maior Copa roubada da história. Fica o vídeo para vocês também aí. Em 70, eliminados pela Alemanha, uma boa seleção. Então, esse breve recorte, apesar da Copa ter sido roubada em 66, mas essa fase, segunda metade dos anos 60 ao início dos anos 70, foi o melhor momento, de fato, da história da seleção inglesa, né? Capitaneados pelo Bob Charlton, um gênio, um dos grandes jogadores de todos os tempos, mas também com outros grandes nomes, os mais notáveis, naturalmente, o goleiro Gordon Banks e o zagueiro Bob Moore. Tanto é que a Inglaterra tem ali, em 68, na Euro, ela chega na semifinal, né? Naquela época era diferente o regulamento, mas vamos considerar que, de fato, são eliminatórias anteriores, e chegou na semifinal, perdeu para a União Soviética, mas foi para a decisão em terceiro lugar, acredito eu que contra a Iugoslávia. Acho que foi, a final foi União Soviética e Itália, ou Itália e Iugoslávia. Então agora não lembro se a Inglaterra perdeu, acho que perdeu para um dos dois, ou Iugoslávia ou União Soviética, eu coloco para vocês aí a correção, e daí venceu no terceiro lugar, né? A Itália foi campeã em 68. Mas também o que vai pesar contra a Inglaterra é o fato de que não apenas na Copa do Mundo ela vai mal em todo o resto. Nas Euros, agora, em 2021, é que a Inglaterra conseguiu um vice-campeonato contra a Itália, né? Então, chegou ali, né, na decisão. Depois, novamente agora, né, contra a Espanha, novamente vice-campeã. Então, a Euro, ela melhorou um pouquinho, mas também tem um desempenho histórico bem medíocre na história da Euro. Nunca ganhou um título da Eurocopa, né? Então isso vai pesar muito. E além das duas finais recentes e daquela decisão de terceiro lugar em 68, nada, né? Na Copa do Mundo, a Inglaterra também tem um desempenho bem medíocre, bem vergonhoso. 74, 78, 82, são eliminações ali na primeira fase ou no que seria equivalente às oitavas, mas sem progredir, sem ameaçar ninguém. 86 eliminado pela Argentina no jogo do século, o gol do século e o gol de mão do Maradona, mas totalmente dominado pela Argentina, apesar da artilharia do Gary Lineker. Em 90 é eliminado, a Inglaterra é eliminada na semifinal para a Alemanha novamente e perde a decisão de terceiro lugar para a Itália anfitriã. 94 nem vai para a Copa, 98 perde nas oitavas de final para a Argentina, 2002 perde nas quartas de final para o Brasil, o que poderia também ser um grande momento, uma boa seleção, bem armada. 2006 cai nas oitavas para o Portugal, ou foi nas quartas?
quartas de final para Portugal. 2010 cai nas oitavas para a Alemanha, apesar do gol absurdamente mal anulado, né? Gol deles contra a Alemanha, apesar do gol ser bizarramente mal anulado, mereceu perder, o jogo foi, a Alemanha foi muito superior. 2014 aqui no Brasil, a Inglaterra cai na primeira fase, não é isso? Eliminado na primeira fase, um grupo que tinha Uruguai, Itália, Inglaterra e uma seleção fraca, não me lembro agora qual. Passaram o Uruguai e essa seleção fraca. E a Itália e a Inglaterra eliminadas na primeira fase. 2018 perde na semifinal para a Croácia. Na decisão do terceiro lugar, perde para a Bélgica, né? Aí, na Copa 2022, eliminado nas quartas de final para a França, sem grandes ameaças, sem fazer nada demais. Na Euro, teve essas duas últimas vezes que chegou na final, mas nada demais. Então, portanto, a Inglaterra e o Corinthians vão ser a dúvida aí. O Corinthians, na Libertadores, também é um desempenho realmente medíocre, vergonhoso. Primeira participação do Corinthians é em 1977, né? Vice-campeão brasileiro de 76, participa da Libertadores de 77. O regulamento era bem diferente, era muito mais difícil. Dos 4 do grupo classificava apenas um. Os 2 finalistas do Campeonato Brasileiro se enfrentavam no mesmo grupo. O Corinthians foi eliminado ali. Só volta a jogar em 91, depois de ganhar o Brasileiro de 90. É eliminado nas oitavas de final para o Boca Juniors, depois de cair no mesmo grupo com o Flamengo. Eliminado nas oitavas de final para o Boca Juniors, 1-1 aqui, 3-1 lá. Volta a Libertadores em 96, após vencer a Copa do Brasil de 95, eliminado nas quartas de final pelo Grêmio, mesmo clube ao qual havia vencido a Copa do Brasil de 95. 99, retorna a Libertadores, após ter sido campeão brasileiro de 98, eliminado pelo Palmeiras nas quartas de final, nos pênaltis. Em 2000, retorna a Libertadores após ser campeão brasileiro de 99, eliminado na semifinal, nos pênaltis para o Palmeiras. Mas a partir daí, tirando o que vai ser o título, só desempenhos toscos e eliminações precoces. 2003, cai nas oitavas para o River Plate, em 2 derrotas lá e cá. Em 2006, mesma coisa, o mesmo River Plate, 2 derrotas nas oitavas de final. Em 2010, volta a Libertadores, é eliminado pelo Flamengo nas oitavas de final, uma derrota lá, uma vitória aqui, mas é a questão do gol fora. Em 2011, a trágica eliminação para o Tolima, perde de 2-0 na Colômbia, empata 0-0, ou melhor, empata 0-0 e perde de 2-0. 2012 é campeão, mas 2013, oitavas de final para o Boca, em que pese que o jogo realmente foi armado ali, pessoal, foi corintianismos à parte, foram muitos erros de arbitragem clamorosos, né? Mas enfim. Aí volta a Libertadores em 2015, eliminado pelo Guarani do Paraguai. Em 2016, eliminado pelo Nacional, que é um clube gigante, mas francamente. Aí 2018, novamente eliminado, não me lembro nem para quem que foi. 2020, volta e é eliminado na pré-Libertadores. 2022, 2023, 2025. Várias eliminações precoces e vergonhosas. Qual dos dois desempenhos é pior? Do Corinthians na Libertadores ou da Inglaterra na Copa do Mundo? Pesando a questão da Eurocopa e o fato da Inglaterra não ser uma seleção nem top 8 do mundo, eu tenho que dizer que o Corinthians é o vencedor dessa enquete. Mas se tem alguém que realmente nunca fez por merecer ter a visibilidade que tem e ser cogitada como campeã, etc., e considerando até os 2 títulos do Corinthians em 2012 e da Inglaterra em 66, o nosso vencedor é como pior de todos aí, é a Inglaterra na Copa do Mundo. Mas o Corinthians, certamente dos clubes brasileiros ou europeus, é o que tem o desempenho mais vergonhoso nas competições mais importantes das quais eles participam. Beleza, pessoal? Um abraço a todos.